Chegamos na última lição deste trimestre, terceiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho, A Liberdade em Cristo, Epístola aos Gálatas. Hoje nós vamos estudar sobre as marcas de Cristo, lição 13, cai dia 28 de setembro, onde nós vamos entender esse tema de uma forma muito especial. Vamos observar a leitura bíblica do texto principal, Gálatas capítulo 6, 17. Resumo da lição, vale a pena você ler também. E leitura bíblica em classe, que está em Gálatas capítulo 6, versículos 9 ao 15. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical, finalizando esse trimestre para a glória de Deus. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, tá? Eu vou ter o prazer em te receber conosco para a glória de Deus, você que sempre gosta de estudar a palavra aqui com a gente. Lembrando os irmãos que no dia 18 de outubro eu vou estar presente na Assembleia de Deus em Pinheiros, no Maranhão, em um trabalho extraordinário organizado aí pela segunda conferência regional de escola dominical da CEADEMA. Vai ser bênção de Deus e você não pode ficar de fora. É claro, você pode me seguir aqui, tanto no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Vai ser bênção de Deus ter você com a gente. Me ajude a alcançar aí 200 mil alunos, falta pouco. É só você se inscrever e acompanhar essas aulas com a gente para a glória de Deus. Você pode me acompanhar pelo YouTube, claro, colocando lá o Janderson Nascimento EBD e se inscrevendo. Que Deus te abençoe e que essa aula possa te edificar em nome de Jesus. Na aula de hoje nós vamos finalizar a Epístola aos Gálatas. É importante você observar que a leitura de hoje está em Gálatas 6, do 9 ao 15. Aqui você vai perceber que o apóstolo Paulo traz uma mensagem extraordinária sobre o compromisso e a nossa perseverança em Cristo. Antes de eu iniciar a aula, já tenho uma pergunta para você. Você se sente cansado, tá? Você se sente cansado ao ponto de querer desistir da tua caminhada de Cristo? Essa aula é para você. E eu quero trazer exatamente esse sentido da palavra para que você em Cristo possa pensar que agora nós precisamos observar o zelo do apóstolo Paulo em descrever esse cuidado contra aqueles que trazem outro evangelho, outra mensagem como os judaizantes para distorcer a palavra de Cristo. Hoje nós vamos entender de forma muito clara em Gálatas 6,17, que Paulo diz, que ninguém vos moleste, que ninguém vos engane, que ninguém vos traga outra mensagem. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, tá? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27, você vê o testemunho de Paulo moldado no seu corpo por causa de Cristo. Essas marcas demonstram agora essa fé existente na vida desse homem de Deus, esse homem que obedece a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Colossenses 1, 24, você percebe o apóstolo Paulo trazendo essa mensagem para a gente de forma tão profunda e coerente também. Nós precisamos andar com uma estatura de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu anotei esses versículos aqui para você. A nossa caminhada é uma caminhada do discipulado mediante a cruz. Lucas capítulo 10, versículo 23, e a nossa imagem deve ser imagem de filho e filha de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. E aqui eu quero perguntar para você, tá? Qual foi a última vez que você fez o bem por alguém sem esperar nada em troca para que essa pessoa permanecesse em Jesus? Comenta aqui. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo já no próximo trimestre, você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Você vai encontrar o esboço da minha aula que eu estou sempre trazendo aqui para você, que é muito rico, vai te ajudar muito a dinamizar a tua administração. Você vai encontrar os versículos que eu já anoto, você encontra o slide que é bem legal e resumido para a tua aula, tá? É uma assinatura trimestral, vale muito a pena para o teu crescimento. Tá no link na descrição do vídeo, em comentário abaixo, você pode escanear esse QR Code aqui da tela e conhecer como funciona. É uma assinatura trimestral. Primeiro ponto então da lição trabalha sobre o seguinte argumento: o bem deve permanecer sendo feito. Essa é a proposta do pastor Alexandre Coelho.
Já no primeiro ponto, leia uma passagem bíblica, Romanos capítulo 2, versículo 25. A circuncisão só tem um valor para quem guarda toda a lei. Primeiro subtópico, então, vai falar sobre a firmeza no fazer o bem. Paulo fala aos Gálatas sobre nessa firmeza de estar em Cristo e permanecer fazendo o bem de forma perseverante e constante. Aqui ele vai afirmar isso lá no versículo 9 do capítulo 6, tá? Ele diz, ó, não vos cansem, não nos cansemos de fazer o bem. Aqui ele está lançando em um solo fértil e apropriado também essa visão de entender que essa metáfora do agricultor nos ensina a permanecer fazendo o bem com as pessoas mesmo diante das adversidades. Você também tem outro texto que fala sobre isso lá em Tiago 5, versículos 7 e 8. Paulo também vai trazer outra perspectiva, demonstrando agora que a nossa fé deve ser uma expressão de uma fé viva, de uma fé agora que provém de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Foi isso que eu anotei aqui para você. Essa perseverança agora nos ajuda a entender de forma muito clara e escatológica também a circunstância dessa colheita. A colheita na vinda de Jesus, tá? A partir das obras que nós realizamos. Romanos 2, versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aqui a gente percebe que aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Você tem outra passagem em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 também. Paulo agora está falando dessa graça de Deus e ao mesmo tempo sustentando a nossa fé em Jesus. Para fechar a aula, nesse sentido, para que você possa ministrar de uma forma bem prática, vai para a última página da lição. Estou nela aqui, ó, última página da lição, que é a página 96, e você vai ler a pergunta 1 deste momento aqui na tua ministração. Tirei 5 minutos para a participação dos teus alunos, a resposta já está aí, e aqui agora eu quero que você faça uma reflexão coletiva comigo. O que impede as pessoas de continuarem fazendo bem umas para com as outras? Você pode perguntar isso em sala de aula, comenta aqui o que tu acha sobre esse assunto também. O segundo subtópico do primeiro ponto trabalha sobre os domésticos da fé. Já no segundo subtópico do primeiro ponto, você percebe que o apóstolo Paulo ele conclui a exortação aos Gálatas falando sobre a generosidade e o cuidado para com os irmãos domésticos da fé que precisam de ajuda, que passam por necessidades. Gálatas 6:10, você tem essa informação, tá? Paulo vai trazer aqui de uma forma muito clara em demonstrar que nós estamos em Cristo e a nossa comunhão deve ser uma comunhão espiritual, mas também nas nossas atitudes também. Filipenses 2,19, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O próprio Paulo inclui isso nesse chamado para o amor universal, citado por João em 3,16, você encontra essa narrativa bíblica também. Assim, nós vamos entender que a prioridade da igreja em Cristo agora é manifestar esse vínculo no serviço, no cuidado, trazendo essa ênfase de uma fé viva, de uma fé pública. A igreja é entendida como casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6, 1 de Pedro 4,17, é um espaço onde nós devemos ter essa comunhão, esse acolhimento também. Olha que legal que nós temos aqui. Em João 10:11, o próprio Jesus fala do caráter dessas ovelhas, e essas ovelhas pertencem a Cristo. Isso demonstra essa unidade em Jesus. Nós devemos ter essa unidade. E aqui também eu tenho uma pergunta para você, tá? Que tal você marcar alguém da tua igreja que já foi bênção para a tua vida, que já te ajudou aqui nesse vídeo? Se você pode, coloca o nome dessa pessoa que já te abençoou para a glória de Deus como forma de gratidão. Vamos agora para o nosso primeiro ponto, terceiro subtópico, que trata sobre grandes letras. Já no terceiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos entender o uso do termo grandes letras em Gálatas 6:11. Paulo explicando aqui de forma muito clara a dificuldade dos relacionamentos verbais, em demonstrar que os judaizantes estavam utilizando palavras difíceis, palavras para poder arrebatar as pessoas, sem falar em uma linguagem simples, em demonstrar o amor de Deus, tá?
O próprio apóstolo Paulo também faz menção dessas letras e demonstra agora de forma enfática, sinalizando a importância de apresentar as verdades de forma simples para pessoas que também têm limitações, sejam elas limitações físicas, limitações também do conhecimento. O apóstolo Paulo fala do zelo da autoridade e demonstra essa graça de Cristo agora sobre essas pessoas. Você tem aqui 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 ao 10, você encontra esse texto também trazendo isso para a gente. Aqui nós vamos perceber Paulo falando também, a partir da leitura de Gálatas 5,15, ele fala que a circuncisão, ela não é nada diante desse sentido da graça de Deus. Ele fala da verdadeira circuncisão espiritual no coração. Ele fala desse sinal que nós devemos ter com a nossa união em Cristo mediante a fé. Em Colossenses capítulo 2, versículos 11 ao 12, você encontra isso. O próprio apóstolo Paulo também trata sobre essas grandes letras, demonstrando aqui agora que o verdadeiro sinal da salvação é quando a pessoa se arrepende, caminha com Jesus e vive esse amor em Jesus. Para você fechar esse ponto, você vai apresentar agora a pergunta 2. Está na página 96. Estou com a minha lição final da aula aí. Você lê a pergunta 2 junto com os teus alunos, tá? Se você fosse escrever um versículo hoje que demonstra agora esse amor de Deus, qual versículo você colocaria nesse vídeo aqui? Por favor, deixe Deus te usar na escola bíblica dominical. E você pode perguntar também para os teus alunos, qual versículo aí que você acha que demonstra esse amor de Deus? Vamos agora para o segundo ponto, caminhando com você. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a aparência na carne. Já no segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem, Gálatas 6:10, apresentar o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre a circuncisão nos gentios, que era a proposta dos judaizantes. Paulo ele combate de forma clara essa circuncisão nos gentios. E ele fala agora que se essa circuncisão acontecesse como objetivo de salvação, estaria negando a cruz de Cristo. Gálatas 6:12, vale a pena você observar esse texto também. Paulo fala agora disso como uma perseguição contra aqueles que não eram judeus. Paulo fala que o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro povo de Deus, se fundamenta de forma muito clara, a fé, e não por marcas corporais, como o exemplo do próprio Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 29. Então, Paulo está falando, se alguém fosse buscar marcas corporais para demonstrar sua fé em Cristo, está negando a obra de Jesus. E Paulo está demonstrando isso, que o verdadeiro sacrifício de Cristo para a salvação já foi estabelecido. Gálatas 5, versículos 2 e 4. Além disso, o Paulo vai tratar outro sentido bem interessante aqui. Ele fala dessa glória de Deus, esse contraste com a verdadeira espiritualidade e transformação. Fala sobre a essência do Evangelho. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ele fala de ser uma nova criatura em Cristo, porque agora nós temos essa circuncisão no nosso coração. E isso foi afirmado em Atos 15, versículos 1 a 11, tá? Lá no Concílio de Jerusalém. Aqui agora eu também quero ver a tua atitude em pensar comigo. Existe alguma atitude religiosa que nós fazemos para parecer espirituais que nos prejudica de uma forma muito clara, no sentido de entender a nossa fé? Para pensar sobre isso aí também. Segundo subtópico do segundo ponto, trata agora sobre outro argumento. Não guardam a lei. Já no segundo subtópico, o que você vai observar junto com os teus alunos? Paulo está combatendo aqueles judaizantes que incentivavam as pessoas a guardarem a questão da circuncisão para a salvação, mas não guardavam a lei como um todo. E isso era um problema também. Gálatas 6,13, vale a pena você observar isso, viu? Olha o que o texto diz. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem vos circuncidarem para a glória da sua própria carne. Olha só que sentido que Paulo está trazendo. Pessoas que estavam obrigando as pessoas a fazerem determinados ritos religiosos para obter a salvação, e Paulo está combatendo. Essas pessoas que obrigam não guardam os ritos. E é interessante você observar aqui agora que essas pessoas estavam agindo de forma pecaminosa.
Romanos capítulo 2, versículos 23 a 25, vale a pena você observar. A denúncia paulina aqui nesse sentido bíblico vai trazer a perspectiva de entender que os judaizantes eles se achavam superiores por causa desse sinal na carne para demonstrar agora que eles eram salvos em Jesus. Aí Paulo diz que o verdadeiro sinal é levar sobre si as marcas de Cristo, é ser cristão. Você tem outra passagem que vai te ajudar? Atos 15, 10. Paulo vai ensinar que a verdadeira legitimidade da salvação está em uma vida transformada em Jesus. Tem muita gente que pensa que a religiosidade salva. Não, é uma vida transformada em Jesus. É isso que você precisa levar para a sala de aula. Agora você pode pegar a pergunta 3, está na página 96 junto com os teus alunos e fazer essa pergunta 3 aí em sala de aula para a glória de Deus junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical aí da sua igreja, tá? É importante você fazer isso em nome de Jesus. E claro, caminhar para o terceiro subtópico que trata sobre o outro argumento, tá? Em que gloria-se? Terceiro subtópico do terceiro ponto, Paulo fala que os judaizantes procuravam impor a circuncisão como um sinal externo de religiosidade e fidelidade à vontade de Deus. Gálatas 5,13 vale a pena você ler. Só que essa questão do exibicionismo religioso, como muita gente faz hoje, era uma transgressão espiritual. Filipenses 3,3 vale a pena você ler. Essa ostentação em demonstrar que era santo, mas não era, estava longe de amar a Cristo. Gálatas 5,14 vale a pena você ler também. O que conduz uma pessoa a Cristo é a verdadeira novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 6. Enquanto os judaizantes agiam para a sua vanglória, eles estavam entrando em fracasso espiritual. Gálatas 5:6 vale a pena você ler também. Paulo fala dessa ideia da perspectiva agora de servir a Cristo. O orgulho humano não tem lugar nesse serviço, mas somente o amor de Deus está em nós. A glória do nosso coração é ter essa vida em Jesus. Que Deus em Cristo fale com você através dessa palavra. Vamos agora para o terceiro ponto, finalizando o trimestre, onde Paulo traz aqui as palavras finais. Já no terceiro ponto, leia uma passagem bíblica. Gálatas 6,13. Primeiro subtópico do terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento. Jesus, ele faz acepção de pessoas? É uma pergunta. É importante você destacar, nesse subtópico, que tanto os judaizantes como os gentios, todos foram alcançados pelo Evangelho. Não há acepção de pessoas. O que aconteceu foi que os judaizantes estavam distorcendo esse Evangelho. E é importante você demonstrar que o verdadeiro Evangelho leva você a ser uma verdadeira nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, tá? A universalidade da graça é para todas as pessoas. Então não há acepção de pessoas se essa pessoa, por exemplo, seguia os ritos judaicos da circuncisão ou não. Nesse sentido, Paulo está ensinando para a gente que o que salva não é a religiosidade, mas é a vida em Jesus, a graça oferecida mediante a fé. O princípio que você vai encontrar aqui nessa visão do Novo Testamento, Paulo também compartilha em Romanos capítulo 2, versículo 11, tá? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Gálatas 6,14, ele vai demonstrar exatamente que os ritos e as tradições não salvam ninguém, mas somente pela graça de Deus. Gálatas 3,28, vale a pena você observar que não há judeu nem grego, todos foram alcançados por Jesus. Você também acredita que o Evangelho é para todas as pessoas e que todas as pessoas podem ser alcançadas por Jesus? Por favor, comenta aqui. Vamos agora para a página 96, pega aí e abra na página 96 a última da lição e leia a pergunta 4 com os teus alunos. E que Deus use você pela palavra. Vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto que trata sobre as marcas de Cristo. Já nesse segundo subtópico, para você caminhar com os teus alunos, você vai ler Gálatas 6,17, que fala literalmente sobre as marcas de Cristo. Paulo está demonstrando aqui que as marcas de Cristo não estão em uma ação religiosa,
mas estão em atitudes de servir a Cristo vivendo o verdadeiro evangelho. É uma aliança em Jesus. Aí Paulo trata sobre isso agora, também trazendo isso para as suas marcas que ele recebeu por causa da perseguição. Apedrejamentos, açoitamentos, ele fala sobre isso, né? Por causa dessa verdadeira visão apostólica de ser perseguido pelo evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 29. Essas marcas que Paulo está carregando no seu corpo estavam longe de ser marcas da salvação, mas ele demonstra que essas marcas que ele leva sobre si são resultados do evangelho que ele está vivendo, tá? Esse evangelho que é diferente, esse evangelho que não está preso em religiosidade, mas é da graça de Deus. Aí você tem 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, você vai ter Colossenses capítulo 1, versículo 24. Esse sofrimento ministerial é o que o Paulo está dizendo aqui para nós, como marcas de Cristo, como obra de Cristo sobre nós, e nós devemos experimentar esse tamanho amor de Deus sobre o nosso coração. Pega essa palavra, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Vamos fechar a aula. Último subtópico, terceiro ponto, terceiro subtópico trata sobre a graça de Jesus. No último subtópico, você vai demonstrar para os seus alunos agora dois textos. Gálatas 1:3 e Gálatas 6:18, comparando os dois em demonstrar que eles falam sobre a centralidade da salvação na pessoa de Jesus. Você também tem outra passagem que se localiza agora em 2 Coríntios 12:9, que fala sobre essa visão que Paulo tem, que a graça de Jesus bastava para ele. Isso é interessante. Gálatas 5:1 fala da verdadeira liberdade em Jesus. Aí você vai demonstrar a liberdade na pessoa de Cristo, que somente Jesus é capaz de te reconciliar a Deus e não a religiosidade. Paulo vai encerrar a carta em Gálatas 6:18 em demonstrar que nós devemos ter agora esse Espírito de Cristo em nós, tendo essa visão da salvação. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 4:16, ele fala agora que nós devemos nos achegar a Deus, nos achegar a essa presença gloriosa. Portanto, a dinâmica da palavra aqui demonstra especialmente em Gálatas 2:20 que nós devemos entender o que Paulo diz. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esse amor de Jesus que deve habitar no nosso coração. Para fechar a aula, você vai ler a pergunta 5 junto com os teus alunos, 5 minutinhos para participação, encerramento do trimestre. Que Deus use você, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu quero te agradecer por ter assistido às nossas aulas durante todo esse trimestre aqui na Escola Dominical. Se eu contribuir com você, o teu comentário é importante para a gente. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Vamos estudar um texto do pastor Elias Torralbo sobre o profeta Jeremias. Vai ser legal te ter por aqui com a gente também. Eu te aguardo em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu lembro os irmãos de Pinheiros, no Maranhão. Nós vamos estar aí com vocês no dia 18 de outubro, um trabalho extraordinário para professores da Escola Dominical, segunda conferência regional de Escola Bíblica Dominical, realizado pela CEADEMA. Pastor presidente é o pastor Raposo, bênção de Deus, e quem está organizando esse trabalho é o pastor Rosivaldo Cardoso, secretário executivo do SEC. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vai ser um prazer rever os irmãos aí do estado do Maranhão. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.